Olá a todos, meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito e nós vamos resolver algumas questões sobre infrações e penalidades. Questão 1. A infração gravíssima acarreta ao infrator 8 pontos, 6 pontos, 7 pontos ou 5 pontos. Quer acompanhar as aulas de infrações e penalidades? Nós vimos aí que quando o condutor comete infração de trânsito, ele ganha uma pontuação na carteira. E nessa questão está assimilando sobre a infração gravíssima. Então, se o condutor infrator ele comete infração gravíssima, ele ganha 7 pontos na carteira. Vamos ver onde que está isso aí na lei. Artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro diz que a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Aí, primeiro inciso do artigo 259 fala que a infração gravíssima acarreta 7 pontos na carteira ou no prontuário do condutor. Vamos para a questão 2. A penalidade de suspensão do direito de dirigir terá como medida administrativa o recolhimento do veículo, multa de trânsito, recolhimento da CNH ou ACC. Todas as opções estão corretas. Perceba que fala a suspensão do direito de dirigir. Também, quem acompanha as aulas, suspensão de dirigir é uma penalidade que vai deixar o condutor um tempo sem dirigir, depois ele volta a dirigir novamente na via pública. E cita a medida administrativa que vem junto com a suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, vai ser o recolhimento da CNH ou ACC. Não vai acontecer o recolhimento do veículo, né? Até que vai ter a multa, mas a multa não é penalidade. Quem acompanha as aulas, nenhuma penalidade vai começar, nenhuma medida administrativa, né? Vai começar com outra letra que não seja RT, que a gente percebe que começa com M. E vamos ver como é que está na lei essa disposição. Artigo 261 do Código, parágrafo 2º, diz que quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a CNH será devolvida ao titular imediatamente até cumprida a penalidade ou as penalidades e também o custo de reciclagem, que também é uma punição atribuída ao condutor que suspende dirigir. Então, será devolvida, então ela é recolhida quando acontece a suspensão do direito de dirigir. Vamos para a questão 3. Dirigir o veículo usando calçado que não firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. É infração leve, média, grave ou gravíssima? Essa infração ela é média. Vamos ver na lei onde é que está isso? Artigo 252, inciso 4 aí, diz que se você usa calçado que não firme aos pés ou que esse calçado, mesmo firmando aos pés, atrapalha a utilização dos pedais, você vai cometer infração de natureza média. Vamos para a questão 4. No auto de infração não é obrigatório constar. Lembrando que o auto de infração, quem acompanha as aulas, é o registro da infração. Para que aconteça, existir uma infração de trânsito, tem que ter a autuação, que seria a lavratura do auto de infração de trânsito. Não é obrigatório constar nele o tipo da infração, o local, data e hora de onde cometeu a infração, a marca do veículo, o prontuário do condutor. Então, o que não precisa constar no auto de infração seria prontuário, porque a A, B e C são exigências para que o auto de infração exista. Artigo 280 do Código diz para a gente no inciso 1º que tem que ter o tipo da infração, que é a tipificação da infração cometida. Perceba que a letra A fala tipo de infração cometida, está aqui, ó, tipificação da infração cometida. Local, data e hora do cometimento, está aqui, ó, inciso 2º. Local, data e hora do cometimento da infração. Marca do veículo, características, placas, marca, espécie, o máximo de informações características do veículo. Perceba que o prontuário, que seria os dados do condutor, seria opcional. Prontuário do condutor sempre que possível. Então, se não tiver como ter a presença do condutor, ele pode ser identificado posteriormente.
a infração continua tendo valor. É infração grave: conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório, deixar de dar preferência de passagem a veículos que vêm pela direita, conduzir o veículo com dispositivo anti-radar, avançar o sinal de parada obrigatória. Resposta correta, letra B: deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier pela direita. Por que não é A, não é a C e não é a B? Vamos verificar lá. Artigo 232 do Código: conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, que no caso seria a letra A. Diz para nós aí que é infração leve. Outra aqui: conduzir o veículo com dispositivo anti-radar. Aqui, ó, artigo 230, inciso terceiro, dispositivo anti-radar, a infração é gravíssima. Avançar o semáforo, o sinal de parada obrigatória, tá aqui, ó, avançar o sinal vermelho de semáforo, parada obrigatória, infração gravíssima. O único aí que é infração grave dentro dos artigos apresentados será deixar de dar preferência pela direita. Aí sim a infração é grave. No caso seria o que o enunciado está mencionando. Infração grave, letra B. Lembre de estar pausando o vídeo, até foi falha minha não ter mencionado isso. Pausem o vídeo, tentem responder a questão sem que eu responda, depois vocês verem se vocês acertaram e certamente vai ter explicação por que essa resposta está certa. Vamos para a questão 6. Qual prazo tem o proprietário para identificar o infrator? No caso, o proprietário é o dono do veículo. Identificar quem estava cometendo a infração. 30 dias, 45 dias, 15 dias ou 90 dias. Perceba que o proprietário ele tem um prazo para identificar quem estava dirigindo o veículo. Talvez a infração chegue, mas a infração não é dele, é de outra pessoa que estava dirigindo o veículo dele. O prazo para identificação é 15 dias. Vamos ver isso na lei? Artigo 257, parágrafo 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo tem o prazo de 15 dias após a notificação da autuação, após saber que cometeu a infração, para apresentá-lo. Caso não apresente, será o responsável pela infração. Mas isso não está mencionado. Só quer saber só o prazo para identificar, que seria 15 dias. 7. Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem são consideradas infração de trânsito, recurso administrativo, penalidades ou medidas administrativas. São consideradas penalidades. Por quê? Porque a lei diz isso para nós. Artigo 256, deverá ser aplicadas infrações nesse código, né, prevista nesse código, as seguintes penalidades. Perceba que o inciso 1 diz que a advertência por escrito é uma penalidade. E aqui o inciso 7, frequência obrigatória de cursos de reciclagem, também é penalidade. Então o artigo 256 diz que os dois são penalidades. Não vai ser uma infração de trânsito, que é um desrespeito, não seria um recurso administrativo, que seria você tentar recorrer ali por infração que você cometeu, e muito menos uma medida administrativa, que lembra lá no macete, nas questões que eu já passei para vocês lá, todas as medidas administrativas começam com a letra RT, aqui começou com A e começou com F, então nesse caso não pode ser considerada uma medida administrativa. Questão 8. Dirigir com a validade da CNH vencida mais de 30 dias. É infração gravíssima? É infração grave? É infração média ou é infração leve? Infração gravíssima. Vamos ver lá na lei? Artigo aí 262, inciso 5º. Dirigir veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida mais de 30 dias. É infração gravíssima. Então, a lei dispõe aí que se você anda com a habilitação vencida mais de 30 dias, vai estar cometendo infração. Lembrando que a carteira, mesmo vencida, você pode andar com ela 30 dias. Após os 30 dias, vai acontecer a infração gravíssima. Questão 9. Caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à conservação e inalterabilidade das características, componentes agregados ao veículo, habilitação legal e compatível, quando essa for exigida. Quem é o responsável
pela conservação e inalterabilidade das características originais do veículo? Transportador, proprietário, condutor ou passageiro? Nesse caso, o responsável por infração de conservação, manter o veículo aí nas características originais, é o proprietário. Quando você adquire um veículo, você compra o veículo, está em sua posse, você que tem essa responsabilidade. Vamos ver lá na lei? Artigo 257, parágrafo 2º. O proprietário caberá sempre a responsabilidade por conservação e inalterabilidade das características, componentes agregados à habilitação legal e compatível de seu condutor, quando essa for exigida. Então, essa responsabilidade relacionada diretamente ao veículo é sempre do proprietário. Aí tem outras situações, vai ser o condutor, vai ser o transportador. Mas, nessa situação, quem é o responsável é o proprietário, o dono do veículo. Questão 10. Dirigir veículo a CNH ou PPD de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo é infração, tendo como medida administrativa. Lembra lá, todas as medidas administrativas começam com a letra R ou T. Grave, uma infração grave e retenção do veículo, pode ser que começa com R, provavelmente pode ser. Infração grave e recolhimento do documento de habilitação também é uma infração e tem aqui a medida administrativa. Infração gravíssima, remoção do veículo. Infração gravíssima, retenção do veículo. Então, qual é a infração e qual é a medida administrativa agregada? Podia ser qualquer uma das opções, porque todas elas são medidas administrativas. A natureza da infração pode ser grave ou gravíssima, depende aí. Nesse caso, vai ser a infração gravíssima, que é uma infração gravíssima por dirigir com veículo categoria diferente, e vai ter a retenção até a regularização da situação. A lei diz, no artigo 162, inciso 3º, dirigir veículo com a CNH ou PPD de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo infração gravíssima, vai ter a multa vezes 2 e vai ter a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Questão 11. Assinale alternativo completa a questão. O auto de infração será arquivado de seu registro julgado insubsistente se no prazo de dias não for expedida a notificação da autuação. 15 dias? 60 dias? 10 dias? Ou 30 dias? O prazo correto seria 30 dias. Vamos ver isso na lei? Aqui o artigo 281, parágrafo único do CTB. O auto de infração será arquivado de seu registro julgado insubsistente, sem valor, se considerado inconsistente ou irregular, e se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação. Então a autoridade de trânsito tem que expedir a notificação da autuação em 30 dias. Caso ela não faça, esse auto de infração não pode mais ter valor. É o complemento da questão 11. Finalizamos a resolução das questões. Agradeço a todos pela atenção. Se gostaram, clique no joinha e se inscrevam para ser notificado das atualizações. Até a próxima e bons estudos!